A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente das outras. Eu sempre comento que o importante no caso da astrologia é a gente poder trazer reflexões e avaliações a partir dessa leitura simbólica. E bom, o que isso significa? Que a astrologia não é destino. Tô esperando que fale como vai ser o meu futuro. Esquece, não é para isso. E também longe dessa associação rasa e fútil que falam por aí dos 12 signos. Então não tem essa de que um signo é briguento, o outro é chorão, o outro é vingativo, possessivo. Para com isso, que isso não é astrologia de verdade. A gente vai dar uma olhada aqui rápida para entender o que são esses 12 signos e o principal, como a gente vai utilizar esse tipo de coisa numa leitura de mapa, lembrando que isso aqui é uma abordagem rápida, é uma aula gratuita, é óbvio que vai ter muito mais detalhe que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas a gente vai ter pelo menos uma ideia básica. Para entender os 12 signos, eu sempre começo com essa imagem aqui, que cada signo é um terço de um intervalo entre quaisquer equinócios e solstícios ao longo do ano. Mas espera aí, sério, o que é um equinócio e um solstício? Equinócio pode marcar o início da primavera ou o início do outono. Tanto faz se é no hemisfério norte como no hemisfério sul. E solstício marca o início do verão ou o início do inverno. Início do verão, o dia mais longo do ano, início do inverno, a noite mais longa do ano. Pouco importa se é no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Tá, mas a frase ainda não fez sentido, então vamos ver uma tradução melhor dessa frase. E pronto, aqui a gente consegue ver duas frases que significam a mesma coisa. Cada signo é um terço de um intervalo entre quaisquer equinócios e solstícios ao longo do ano. Ou seja, cada signo é um terço de qualquer estação do ano. Sim, essas duas frases significam a mesma coisa. Dá para falar de um jeito mais simples e fácil de entender, né? Sim. Mas eu já vi uma vez uma matéria na revista Veja dizendo que o signo não é mais o mesmo, porque o signo não coincide com as constelações. Calma lá. Para fazer uma explicação bem simples aqui. Signo é uma coisa, constelação é outra. Só que esse movimento das estrelas, que a gente chama de precessão dos equinócios, não vou entrar em detalhes aqui para não ficar técnico e chato demais, isso foi detectado antes de Cristo, só a revista Veja que não sabe ainda, né? Ou finge demência, ou de repente inventa esse assunto só porque não tem matéria, alguma coisa nesse sentido. Seja como for, sim, a astrologia sabe que o signo vai estar num ponto diferente da constelação e que a cada 72 anos esse ponto faz uma diferença de 1 grau na roda do zodíaco. A gente vai ver todas essas coisas com calma, vou explicar o que é roda do zodíaco. Pronto, aqui a gente tem o zodíaco. Zodíaco é essa mandala, ou seja, essa roda com os 12 signos, sempre seguindo nessa ordem em sentido anti-horário, como as setas azuis estão mostrando. Começa aqui onde a seta vermelha mostra o signo de Áries. Então o zodíaco começa a contagem, foi atribuído assim, só isso. Então, gente, não tem um marcador lá no céu, uma placa falando o céu começa aqui. Não é desse jeito. O que acontece? O signo de Áries é esse espaço aqui que tem esse desenhinho, depois aqui o signo de Touro, aí o signo de Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Tá, o que a gente faz com essas informações? Lembra que eu falei na imagem anterior? O signo ele é 1/3 de cada estação do ano. Então significa que a primeira terça parte, o primeiro terço de cada estação do ano, vai ter um grupo de 4 signos, o segundo terço vai ter um outro grupo de 4 signos, o terceiro um outro grupo. O que é mais importante a gente entender aqui, isso daqui é só um marcador para a gente conseguir localizar melhor como as coisas estão se movendo no céu numa determinada época do ano, para você conseguir desenvolver uma espécie de calendário visual celeste. Não tem nada de mágico nesse sentido. E por que essas coisas foram desenvolvidas? Não teve uma pessoa que criou essa coisa do nada. Simplesmente foi um monte de observação que com certeza vem desde a pré-história para o ser humano conseguir entender. Vai esfriar, vai esquentar, vai chover, vai ser um tempo mais seco, é bom para plantar ou não, a gente tem que aproveitar o calor. Só isso. É só um marcador para conseguir entender o que está vindo, o que vai funcionar melhor, que tipo de fruta que vai estar disponível, que tipo de criaturas, animais a gente tem que caçar ou se proteger delas, que tipo de criaturas e plantas vão estar mais em evidência em cada época do ano. É para esse tipo de coisa, para ter uma percepção simples dos ciclos naturais das coisas. Mas a vida hoje é diferente. Sim, a vida hoje é diferente. E a gente faz abstrações dessas coisas. Qual é a vantagem da vida diferente?
A vantagem da vida diferente é que a gente consegue interferir com tecnologia em uma série dessas coisas e esses eventos não afetam mais totalmente a nossa vida. Eles estão presentes, por exemplo, como chuva, está chovendo hoje lá fora, só que eu tenho uma casa com telhado que me protege da chuva. Então, ok, a umidade não me afeta, mas ela continua existindo. Do mesmo jeito que se eu tirar os óculos, fica difícil eu conseguir ler o que está na tela do computador. Eu não curei a minha visão, mas eu superei o problema. E é assim que a gente vai pensar cada coisa que aparece no mapa astrológico para saber como a gente lida com essas coisas e o mapa vai mostrar que tipo de situação está mais favorável ou está menos desfavorável, se é algo que ajuda, se é algo que atrapalha. Só isso. Por isso que eu falo, a astrologia ela não decide por você, mas ela te mostra o que tem no caminho. Você vai decidir. A astrologia mostra só o que tem no caminho. Vixe, agora complicou. Os 12 signos e seus regentes, donos, proprietários, o que é isso? Todo signo antigamente era chamado de casa celeste. Hoje a gente chama dos 12 signos, eram as 12 casas celestes. O que acontece aqui? Cada casa tem um proprietário. Vai ter uma associação, não é um efeito celeste, não tem uma cordinha amarrando nada com ninguém. Isso aqui só indica uma associação que foi feita, que foi definida ao longo de milênios. Tudo isso que a gente está falando é coisa bem antiga na história, se perde em alguns casos na história de tão antigo. Isso daqui é uma associação feita entre características de um determinado corpo celeste que, quando estava em evidência, manifestava parte dessas características, e isso também era associável com esses pontos, esses setores, essas casas celestes no céu quando estavam em determinados lugares, ou num ponto mais alto, ou no nascente, ou no poente, ou no oposto do ponto mais alto, que a gente chama de fundo do céu, mesmo que não esteja visível, porque está abaixo do horizonte. Enfim, não vou entrar em detalhes técnicos aqui. O importante é que existe uma relação direta entre esses planetas e luminares com cada signo. Bom, o que é um luminar? Luminar é um nome que a gente pode dar tanto para o Sol quanto para a Lua. Tá bom, a Lua não gera luz própria, mas ela reflete luz o suficiente para conseguir até fazer sombra aqui na Terra. Ah, mas na cidade eu não percebo. Estamos falando de um tempo em que nem existia luz elétrica e que essa luz, tanto do Sol quanto a luz que a Lua reflete quando recebe do Sol, faziam diferença para a gente conseguir enxergar o mundo à nossa volta. E até hoje é utilizado como uma referência astrológica, embora uma lanterninha aqui funcione muito melhor do que uma luz de uma lua, por exemplo. O que acontece? Sol e Lua, os luminares, vão ser proprietários, donos, ou o nome que a gente mais usa, regentes de um signo. O Sol sendo regente de Leão, a Lua sendo regente de Câncer. Os outros planetas, os visíveis a olho nu, porque Urano, Netuno e Plutão tem uma outra regra e eu não vou explicar aqui hoje, esses visíveis a olho nu são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Todos eles vão sempre reger 2 signos, como você consegue ver aqui na imagem. Mercúrio vai ser o regente do signo de Gêmeos e Virgem, Vênus vai ser regente do signo de Touro e Libra, Marte o regente do signo de Áries e Escorpião, Júpiter o regente dos signos de Sagitário e Peixes, Saturno o regente dos signos de Capricórnio e Aquário. Ah, mas eu ouvi que Urano, Netuno e Plutão regem outros signos. Ok, ouviu, isso é astrologia moderna, não é o que eu estou abordando aqui. Aqui eu estou trabalhando com astrologia tradicional. Ah, mas qual é melhor? Não é uma questão de melhor, é uma questão de como juntar as coisas. Então, pega a base tradicional primeiro, depois você complementa com a referência moderna e você não vai se perder. Então, ainda botei aqui a observação embaixo. Sol e Lua regem um signo, planetas regem sempre 2 signos. Ih, lascou, agora ficou complicado. Agora apareceu uma tabela aqui, agora me perdi. Não, não se perdeu. Aquele círculo é só o início. Aquele círculo marca os regentes. Vai para além dos regentes. Você tem outros pontos onde os planetas vão mostrar mais força ou mais fraqueza dentro de um mapa. Ah, mas vai ter que ler essa tabela? Não, não precisa. Você pode ler um mapa errado sem informação. E já aviso, se você não utilizar essa referência para um mapa, você obrigatoriamente está lendo um mapa errado. Por quê? Porque está lendo incompleto. Já pensou um carro sem pneu? Um carro sem volante? Já pensou chegar no restaurante e as pessoas jogam comida no seu pé porque não tem mesa, não tem prato, não tem talher, não tem nada? Tipo, joga comida ali em cima de você, você que se vire? Não é, né? Tá faltando alguma coisa. Essa tabela é exatamente essa alguma coisa, é nesse nível. Então, assim, se faltar essa informação, pode ter certeza, tá incompleta a leitura do mapa. Se tá incompleto, tá errado. Nossa, mas não vou conseguir decorar essa coisa fácil. Não é para decorar.
É para ter essa tabela sempre à mão. Só isso. Ah, mas como é que eu consigo uma imagem dessa tela? Você pode fazer um print dessa tela no meu Instagram. A imagem está lá, nos posts fixados. Agora, vamos prestar atenção no que acontece aqui. Se você olhar aqui na primeira coluna, você tem os 12 signos. Se você olhar a segunda coluna, você tem o domicílio, ou seja, esse signo é a casa de quem? Porque é o regente. Marte é o regente de Áries, Vênus regente de Touro, Mercúrio regente de Gêmeos, Lua regente de Câncer e assim por diante. O que acontece? Eles estão domiciliados, estão no signo que eles regem, estão na própria casa celeste. Mas existem outras colunas aqui, exaltação, que também é uma dignidade boa. Como assim dignidade? Um planeta no domicílio, ou seja, no signo que ele rege, ele está muito bem, ele vai poder mostrar qualidades muito boas. Na exaltação, também está muito bem. Não está tão bem quanto no domicílio, mas está muito bem. Nas triplicidades, tanto do dia, quanto da noite, quanto participante, também vai estar muito bem. Não tão bem quanto exaltação, quanto domicílio, mas vai estar muito bem. Nos termos, melhor do que nada. Na face, ainda abaixo dos termos, mas melhor do que nada. No exílio, é o oposto do domicílio, então ele vai estar numa condição que a gente chama de debilidade. Ele vai mostrar vulnerabilidade. Lembra aquilo que eu falo, que vai mostrar oportunidades e dificuldades? Um planeta exilado, ele vai estar numa condição de dificuldade. E queda? Queda é o oposto da exaltação. Então, como uma exaltação negativa, também é uma debilidade, também vai indicar dificuldades. Então quer dizer que eu só vou saber se um planeta está bem ou mal no mapa se eu conseguir ver como ele está por todas as condições aqui da tabela? Vai para além disso, mas começa por aí. Tem outras coisas também que são importantes de se ver, mas vamos um passo de cada vez. Isso é o mais importante até agora. Como é que a gente vai ver esse tipo de coisa? Vendo o mapa. De uma forma bem simples. Pronto, aqui a gente tem um mapa. O que acontece nesse mapa? Primeira coisa que a gente tem que entender é que parece uma pizza meio mal cortada, né? Tem umas fatias grandes, umas pequenas. Às vezes o tamanho dessas fatias da pizza são iguais, às vezes não, e tudo bem, gente. Isso não é motivo para entrar em desespero. O que é o mais importante para a gente ver aqui? A gente saber identificar o que são essas coisas. Cada fatia dessa pizza é chamada de casa. Ah, sei, a casa celeste? Não. Isso aqui são as casas terrestres. Então além dos 12 signos, tem 12 casas terrestres? Tem, que hoje a gente chama só de casas, ok? Então você tem os 12 signos e as 12 casas. Cada um vai interagir com o outro e é a soma dessa interação que interessa para a gente começar a montar as pecinhas do quebra-cabeça. Ah, Célio, mas parece difícil. Não, não parece difícil, é só uma coisa nova que você nunca viu antes. Ou talvez não tenha visto desse jeito. Toda novidade, ela parece estranha, ela parece difícil, até a hora que a gente começa a entender e vai praticando aos poucos, até ganhar confiança. Cada uma das 12 casas vai ter uma associação com assuntos diferentes da vida. Não é tão importante a gente mergulhar nisso aqui agora, senão vai começar a ficar uma aula chata e pesada. É só para mostrar alguns passos pequenos. Até porque eu já fiz outras aulas que estão algumas disponíveis aqui no YouTube, numa playlist. Tem o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo, mas bora prestar atenção aqui na aula. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ver é entender como que funciona essa dinâmica das casas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por onde começa a contar. A gente começa a partir do ascendente. Essa linha vermelha aqui é a linha do horizonte. Você vai ver que do lado esquerdo, você vai ter a marcação do ascendente, que é aquilo que está nascendo, surgindo no horizonte. Peraí, mas o que está surgindo no horizonte é o lado leste. Leste na bússola é do lado direito. Na bússola, o mapa astrológico não é uma bússola. Ele vai apontar no sentido oposto. Ah, mas assim eu fico confuso. Não, é só criar uma outra área na tua cabeça para não confundir isso com bússola. Não fica tentando botar as duas coisas juntas, que aí sim vai dar errado. Então, o lado leste no mapa astrológico é marcado aqui do lado esquerdo. E a linha vermelha é o que marca o início da contagem das casas. Lembrando, essa linha vermelha é a linha do horizonte, ela pega tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do mapa, e o lado esquerdo vai marcar ascendente, porque é o que está ascendendo, subindo no céu, ou seja, estava subindo o signo, não a constelação de Sagitário nesse mapa aqui. Tá bom? O que é essa coisinha escrita aqui? Isso aqui é Estelantares, a gente não vai abordar essa estrela aqui. Mas sim, a gente vai olhar as estrelas sim. Mas a estrela faz parte da constelação, e a constelação é uma coisa, o signo é outra. Constelação a gente vai utilizar, estrela a gente vai utilizar, e signo é só uma marcação
entre as estações que não vai coincidir com as constelações. Ai, tá ficando complicado. Não, não tá ficando complicado. Eu só tô respondendo alguns eventuais chatos que podem ficar implicando com o conteúdo aqui. Você não precisa fritar a sua cabeça com isso. Só tô indicando que existe um lugar para cada uma dessas coisas e elas trabalham junto, elas não se atropelam. Muito bem, se o ascendente aqui é Sagitário, então a gente sabe que o ascendente, como é o início da contagem das casas, ele vai marcar a linha que indica o início da casa 1. Aqui esse outro espaço é a casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6. Reparou que a casa 1, 2 é os gigantes, a 3 mais ou menos, a 4 um pouco menor, a 5 e a 6 pequenas. Nossa, o que significa? Nada de especial. Casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11 e casa 12. Tá, mas não vai falar nada sobre o tamanho das casas? Não, porque não precisa. O que é importante a gente entender aqui? Essas linhas que cortam essas fatias da pizza, elas são chamadas de cúspides. Guarda bem esse nome, cúspide. O que elas marcam? O início da casa. Elas sempre vão estar em cima de algum signo. Então, por exemplo, a cúspide da casa 1, que é a linha do ascendente, está no signo de Sagitário. A cúspide da casa 2 está no finalzinho do signo de Capricórnio. A cúspide da casa 3 está abrindo em Áries. Ué, pulou 2 signos. Não, não pulou. Eles estão interceptados dentro da casa 2. Nossa, então quer dizer que esse signo não existe no mapa? Existe sim, só que está interceptado dentro da casa 2. Ah, então ele fica mais fraco, né? Não, eles continuam iguais. Não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Esse é um recado para pessoas que às vezes ficam preocupadas por conta desse tipo de coisa, porque já leram algum material sobre isso, ou já ouviram alguma história meio torta sobre isso. Não se preocupem. Tem 2 signos soltos dentro de uma casa que nenhuma cúspide, né, nenhuma linha dessas casas pega em cima dos signos. Tudo bem, não é um problema. Muito bem, então aqui retomando, a casa 3 vai abrir em Áries, casa 4 abre em Touro, casa 5 abre em Touro também. Nossa, mas assim, pode mais de uma casa abrir no mesmo signo? Pode, não é problema nenhum, não é nenhum crime, não é nenhuma infração de regras. As cúspides sempre vão abrir em algum lugar. Às vezes, 2 cúspides, até 3 no mesmo signo, às vezes um outro signo inteiro solto dentro de uma casa, como a gente chama interceptado. Tudo bem. Casa 6 abrindo aqui em Gêmeos, casa 7 abrindo em Gêmeos também, casa 8 abrindo final de Câncer. Aí tem, dentro da casa 8 eu tenho o signo de Leão e de Virgem soltos lá dentro, interceptados. Aí depois, casa 9 abrindo em Libra, casa 10 abrindo em Escorpião, que a gente chama também de meio do céu. Casa 11 abrindo também em Escorpião, casa 12 abrindo em Sagitário, assim como o ascendente também abre em Sagitário. Bom, o que a gente faz com essas informações? Agora que a gente começa a juntar as primeiras pecinhas, a gente vai atrás do regente de cada casa. Casa 1 abre em Sagitário. Muito bem. Sagitário está onde? Aqui na tabela. Aqui, regente, Júpiter. Então aqui a gente já vai saber que Júpiter é o regente do ascendente. Isso é um ponto principal para a gente começar qualquer leitura de mapa, o regente do ascendente. Ah, mas esse é o meu signo? Não, o seu signo é a posição do Sol. O que isso importa no mapa? Pouca coisa comparado com o regente do ascendente. Ah, peraí, então se meu signo é Libra e o ascendente for Sagitário, então Júpiter é mais importante do que Libra? Óbvio que sim. Ah, mas eu sempre ouvi o contrário. Paciência, ouviu errado. Mas tem um monte de gente conhecida falando esse tipo de coisa. É normal. Ah, mas eu já vi isso em livro. Tá bom, Harry Potter também é um livro. Tem um monte de livro de astrologia por aí. Tem um monte de cursos de astrologia por aí. Não quer dizer que todos sejam bons. Você tem que ter um pouco de critério para poder avaliar esse tipo de coisa. Ah, mas se eu não conheço a diferença entre nenhum deles, então assista a vários conteúdos e começa a ver qual que tem um pouco mais de estrutura para você perceber o que é raso e o que não é raso. Você vai saber logo de cara? Não. Seria muito confortável falar, eu sou o melhor, tal. Também não é assim. Você vai ter que pensar pela tua própria cabeça. Mesmo e principalmente quando ainda não conhece o suficiente, ou seja, conheça bastante coisa. Bom, o que eu vou comentar aqui de mais importante dentre tudo é que, além do regente do ascendente, é muito importante a gente ver a posição da Lua. A Lua nesse mapa, fica fácil identificar, né? Esse símbolo aqui, ela está em Leão. E o Júpiter, que é o regente do ascendente, é esse símbolo aqui, ele está em Gêmeos. Vamos ver como é que eles estão pela tabela. A Lua está em Leão. Muito bem, olha ela aqui, a linha de Leão. Essa linha toda. Mas em que grau que ela está?
E aí a gente já vai entender por que tem tantos termos e tantas faces. A lua em Leão, ela está no grau 2,48. Muito bem. 2,48 de Leão. Leão, domicílio do Sol. Então, não tem nada a ver com a Lua. Nem tem ninguém que se exalte em Leão. Triplicidade diurna do Sol, noturna do Júpiter, participante do Saturno. Ela está em 2,48, então ela está no comecinho. Você vê aqui, tudo que tiver no comecinho de Leão, de 0 a 6 de Leão, vai dar termos para Júpiter, vai estar nos termos de Júpiter, então não é Lua. Então, e esses outros termos aqui? Não, porque a gente está vendo uma coisa que está ali em 2,48, então de 0 a 6 é Júpiter. Se a Lua está em 2, ela está ali entre 0 e 6. Mesma coisa aqui para face. De 0 a 10 vai ser Saturno, de 10 a 20 vai ser Júpiter, de 20 a 30 vai ser Marte. Ela está em 2, então ela está na face de Saturno, então ela também não tem nada ali. É exílio dela? Não. É queda? Não. Nem tem queda de nada em Leão. Então o que acontece com a Lua aí? Nada. Nossa, ela está solta. Mais ou menos. A gente tem uma palavra para isso. A gente fala que ela está peregrina, ela está vagando por ali. Ela não tem nada que ajuda, não tem nada que atrapalha ali. Isso, alguns astrólogos falam, putz, isso pode ser uma debilidade. Sim. Eu não vejo tão negativamente assim, só que ela fica meio deixada de lado. E o que a Lua representa em qualquer mapa? Representa as emoções, representa o emocional, a forma como uma pessoa lida com o emocional, ou seja, um emocional que pode facilmente ser deixado de lado se o resto do mapa não der interesse para esse ponto. Opa, aqui a gente acha uma informação importante, guarda ela. Vamos ver o regente do ascendente, que é o ponto de partida. Eu até acabei pegando a Lua primeiro porque queria mencionar isso aqui, mas sempre regente do ascendente e Lua. O regente do ascendente é um Júpiter que está em Gêmeos. Vamos voltar para a tabela e ver como é que é o Júpiter. Nossa, mas vai ter que fazer isso com tudo no mapa? Vai, a não ser que você tenha preguiça e queira ler um mapa errado. O Júpiter está em Gêmeos. Gêmeos, domicílio de Mercúrio, não tem exaltação de ninguém, triplicidade do dia de Saturno, da noite de Mercúrio. Opa, Júpiter está na triplicidade participante, ele tem uma força legal de ação. Sim, esqueci de ver qual é o grau que ele está. Júpiter está aqui em 14 graus e 52 minutos. Quase 15, mas ainda é 14. 14,52, então vamos ver. Júpiter em 14,52. Não, é só de 6 a 12, então ele não tem mais termos. Ele está nos termos da Vênus, que vai de 12 a 17, já que ele está em 14, né? E a mesma coisa assim, face, né? Não tem face. Ele já está na face de Marte. Ele estaria na própria face se ele tivesse de 0 a 10, mas ele está em 14. 14 está entre 10 e 20. Ixi, problemas. O Júpiter está exilado, isso é ruim. Peraí, mas sério, você acabou de falar que o Júpiter estava bem porque ele estava na triplicidade. Sim, ele tem essa qualidade, ele tem essa força. E ao mesmo tempo ele tem essa debilidade, ele tem essa fraqueza. Mas como é que está forte e fraco ao mesmo tempo? Do mesmo jeito que às vezes um aluno vai bem numa prova de matemática e mal numa prova de português, do mesmo jeito que às vezes você ganhou um prêmio, mas está doente. Uma coisa não vai excluir a outra. É simples desse jeito, gente. Você vai ver informações no mapa que vão ajudar, informações no mapa que vão atrapalhar e muitas vezes informações no mapa que vão mostrar coisas que ajudam e coisas que atrapalham ao mesmo tempo, no mesmo assunto, no mesmo setor. E isso é normal, acontece na vida da gente. A vantagem é que saber desse tipo de coisa vai fazer a gente poder lidar melhor com isso na vida. Muito bem, o que eu faço com essa informação? O Júpiter, ele é o regente do ascendente, ou seja, vai reger a parte racional e vai reger a parte física dessa pessoa. Se o regente do físico e do racional não está bem, ele tem uma capacidade boa, mas ele não está legal, ele está exilado, então a gente pode já entender aqui que isso indica uma possível saúde mais vulnerável, uma possível dificuldade de conseguir organizar as ideias, mesmo tendo capacidade para isso, e um emocional que está ali deixado de lado. Essa pessoa vai conseguir prestar muita atenção em si mesma? Não. Vai fazer um esforço? Vai. Vai conseguir entender? Não necessariamente. Então, assim, concentração, terapia, cuidado com a saúde, sempre faz diferença. Então, essa é uma pessoa que vai ter que se esforçar só para conseguir ficar no 0 a 0. A relação esforço-benefício na vida dessa pessoa é mais comprometida. Isso é um destino? Não. Isso é uma condição desfavorável, já no ponto de partida. Mas aí que tá. Como que essa pessoa vai lidar com essa condição desfavorável? Isso varia conforme
a educação que ela teve, o ambiente em que ela vive, a quantidade de recursos que ela tem. Então o mais importante é saber o entorno. Não é questão de mais importante, é tão importante saber o entorno quanto saber quais são as informações que são favoráveis e desfavoráveis. Quanto mais informação você tem na vida, melhor você lida com as coisas. E é exatamente por isso que eu falo que a astrologia ela não vai resolver o problema para você, ela vai mostrar o que tem no meio do caminho. Fala, olha, esse caminho aqui tem buraco, esse outro caminho aqui é mais longo, esse outro caminho aqui só dá para andar a pé. E você decide se você quer evitar o buraco, se você quer andar a pé, se você quer caminhar mais. O mapa nunca vai decidir por você. Decidi fazer essa aulinha mais curta, mais simples, mais rápida, para plantar mais a curiosidade do que ficar uma coisa maçante e cansativa. Fica aqui já uma primeira ideia de como é que a gente faz, e lembrando, é para ver todos os pontos do mapa, todos os regentes de todas as casas, usando essa mesma referência que eu fiz aqui com esse mapa, só mostrando o regente do ascendente e a lua, e já deu para pegar algumas informações. Quais são os próximos passos? Juntar todas essas informações e ver um ponto onde elas estão convergindo, que ajuda, e um ponto onde elas estão convergindo, que atrapalha. E aí esses pontos vão indicar as maiores facilidades e os maiores desafios que a pessoa vai ter na vida dela. Agora, é uma certeza? Óbvio que não. É um conjunto de desafios. Se, por exemplo, os desafios no mapa indicam que a pessoa tem risco de afogamento, mas ela não gosta de nadar, não se interessa, evita, o risco está lá, mas ela não dá sorte pro azar. Se em outro caso o mapa indica um favorecimento para a pessoa praticar esportes, mas ela nunca teve contato com esse tipo de coisa e vive cercada de pessoas que querem distância de esportes e atividades físicas, vai ser mais difícil para ela conseguir desenvolver essa habilidade que ela tem. Mais difícil por conta do ambiente. Se ela sabe dessa informação e vai atrás de um ambiente mais favorável, aí ela consegue ativar essa facilidade e começa a perceber que não é tão difícil quanto parecia, que era o ambiente que estava ali atrapalhando. É sempre importante a gente entender, o ambiente faz uma diferença enorme no nosso entorno, mas se a gente tem informação do ambiente, mais a informação para saber o que é favorável e desfavorável, aí a gente tem a ajuda da astrologia para conseguir viver uma vida ainda melhor. É para isso que a astrologia serve. Por hoje é isso com essa aula mais curtinha. Agora, quer estudar de verdade, quer fazer uma super imersão em conteúdos que vão desde o básico, passando por vários acervos de mentorias e sabendo que com o tempo vai ter cada vez mais conteúdo, num total aí de mais de 400 aulas e de mais de 300 horas de material, clica aqui no primeiro link no comentário fixado para fazer parte do meu curso Astro Mentor, que é uma plataforma que contém todos os cursos, inclusive vai incluir aqueles que eu ainda estou gravando sem nenhum preço adicional. E qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, comenta que eu vou responder com prazer. É isso, espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. Se inscreve no canal, clica no joinha e a gente se vê no próximo vídeo.